1º de abril de 2025, dia da mentira, o aniversário da ditadura militar e o que a gente tem que comemorar aqui, que é a briga entre os bolsonaristas. Eu vou voltar para o assunto de ontem, da live de ontem. A briga da Carla Zambelli com o Bolsonaro, publicamente, através de entrevistas, é algo que a gente tem que comemorar. A entrevista da Carla Zambelli para a Folha de São Paulo, ontem a gente trouxe essa entrevista, vai colocar mais gasolina nessa brigaiada que tem que ter dentro da extrema-direita. A Carla Zambelli falou uma coisa muito séria na Folha de São Paulo, na entrevista que ela foi ao ar ao todo ontem, né? Ela acusa o ex-comandante da Força Aérea, sendo que na investigação ela estava sendo acusada de pressionar esse cara a entrar no golpe. Mas ela acusa ele de não ter dito que não participaria, ferrou o militar. Ferrou o militar, colocou o militar no golpe. E a Carla Zambelli faz uma coisa amadora. Eu já entrevistei a Carla Zambelli em 2017. No final da entrevista, ela tinha perguntado se ela tinha ido bem na entrevista. A Carla Zambelli diz na entrevista que o candidato dela para 2026 chama-se Eduardo Bolsonaro e Michele Bolsonaro. E em seguida, depois ela vai atrás da jornalista que fez a entrevista para ela tirar esses nomes da entrevista. Coisa que não se faz. Você não vira para um jornalista depois de falar o que você falou, seja lá o que você disse, e fala para ele assim, não, tira esses nomes da entrevista. Isso não existe, gente. Isso não existe. E os nomes que ela coloca são uma afronta ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro será preso ou o Bolsonaro será tirado das eleições de 2026. Uma das duas coisas vai acontecer. Ou o Bolsonaro será preso, ele será retirado das eleições de 2026 e tudo caminha para ele passar esse bastão, o bastão da extrema-direita, o bastão das propostas extremistas dele, tudo caminha para ele efetivamente passar essa chama para o Tarcísio de Freitas, que é o cara ungido, inclusive, pela imprensa. E ela vai lá e ela atrapalha tudo isso. E isso que está acontecendo com a Carla Zambelli e com o Bolsonaro é um microcosmo, é uma redução, é um pequeno contexto de tudo que está acontecendo no universo bolsonarista. Por isso, a gente da esquerda tem que parar de ficar brigando. Só um pouquinho, gente. A gente tem que parar de ficar brigando. Temos que parar de ficar brigando com a questão do protesto de domingo. Foi um flop, não deu certo. Acontece. Flops acontecem. Iniciativas nossas que não dão certo acontecem. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum acontecer algumas coisas que não deem certo. Isso é uma coisa, isso é dado da vida. São coisas que a gente tenta, são coisas que não funcionam. E tá tudo certo. As coisas foram tentadas e não foram conquistadas. Que foi o caso do protesto de domingo. O protesto de domingo foi uma tentativa do Boulos de se colocar como uma liderança ali dos movimentos sociais, transformar o sem anistia numa pauta. Lucas Silva, vai gripar, Pedro? A voz está diferente, estou um pouquinho rouco, sim. Preciso tomar. E eu não consegui pegar os meus líquidos. Daqui a pouco, no meio da live, vou dar uma escapadinha para pegar os meus líquidos aqui. Eu estou falando muito e estou me dedicando um pouco agora mais no começo da live para falar um pouco mais com vocês. Mas não estou sem voz ainda, não estou sentindo minha garganta doer, pelo menos. Mas estou, acho que, arriscando uma rouquidão. Acho que eu tenho que desligar um dos ventiladores que está aqui ligados para ver se eu não resfrio mesmo. Mas o fato é, domingo não deu certo.
No entanto, o nosso foco nas lives tem que ser o que eles estão fazendo de errado. Se eles estão errando, é uma oportunidade de ouro para a gente continuar deixando eles errando e apontar quais são esses erros e disseminar e enfraquecer as candidaturas deles. Então é isso. Alba Granato, li que nos Estados Unidos começou com poucos e depois aumentou, como também na Argentina. O que você acha? Se for para aumentar, tudo bem, tudo certo. Vamos lá. Mas tem que fazer uma divulgação organizada. O problema de domingo não foi que foi pouca gente só. O problema é que foi mal organizado. Essa que é a questão. E sem anistia para Bolsonaro mesmo, gente. Sem anistia. Embora eu ache que a pauta sem anistia é uma pauta do judiciário. Quem tem que decidir isso não é o povo. O povo tem que lutar por fim da escala 6x1. O povo tem que lutar pelas isenções que o governo está prometendo aí de imposto de renda. O povo tem que lutar pelo programa de governo do Lula 3, que muitas vezes não é cumprido por pressões do mercado financeiro, por pressões do Centrão. Essa tem que ser a briga do povo. Essa tem que ser a nossa briga. E enquanto a gente está nas nossas brigas e nas nossas reorganizações, a gente precisa reorganizar o nosso campo. Enquanto a gente está nessa missão de refazer o nosso campo, a gente tem que surfar nas brigas entre eles. Zambelli abriu uma guerra contra o Bolsonaro, gente. E os dois dando entrevista para a Folha de São Paulo e os dois mandando indiretinha na Folha de São Paulo. É um troço ridículo. É um troço ridículo. E nós temos que surfar nisso. São os nomes fortes do bolsonarismo se matando. Os nomes fortes do bolsonarismo se matando efetivamente. Não vai sobrar pedra sobre pedra. E é o que o Gustavo Mendes estava falando ontem no Tarja Preta. O bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. Mas essa é a grande vantagem. O Bolsonaro está virando um personagem pequeno. O Bolsonaro está virando um personagem odioso. É diferente do lulismo. O lulismo é gigante, mas o lulismo ele é uma frente que tem alianças, inclusive à direita. E o Lula se transformou no maior personagem político da nossa história. Lula foi preso por 600 dias de uma maneira totalmente injusta, sem condenação em trânsito em julgado. Foi preso, saíram aquelas mensagens de Deltan e Sérgio Moro, e ele se transformou novamente em presidente da República. Ele foi presidente da República 3 vezes. Bolsonaro não ganhou uma reeleição. Perdeu. Usou o orçamento secreto, usou todo tipo de trapaça e perdeu. Então é basicamente isso. O que é uma bomba pronta para explodir, Alba? Entendi aqui. Rose mandou, acho que a Zamba tem muita coisa para dizer. E tem isso também. Como eles estão brigando publicamente na imprensa e a Zambelli deve ir presa, imagina uma delação premiada dessa mulher. Imaginem uma delação premiada da Zambelli. Imaginem a Zambelli entregando seus comparsas. Imaginem a Zambelli tentando salvar a própria pele, sendo que ela foi abandonada. Imaginem a Zambelli tentando se vingar daquelas pessoas que passaram a perna dela para crescerem dentro do bolsonarismo. Imaginem, gente. A gente às vezes fica aqui dentro da internet muito amuado, muito deprimido, porque a extrema-direita tem os robôs, eles têm o alcance. E a gente está vendo aqui nas lives a nossa audiência crescente, a nossa audiência potente, a nossa audiência pautando. Muitos canais, inclusive, copiam as pautas que a gente traz aqui. Muitos canais olham o que a gente está fazendo por aqui e fazem de uma maneira muito parecida. E nós somos um canal humilde, passamos ontem 95 mil inscritos. Hoje teremos a queridíssima Amanda Miranda, uma baita jornalista de Santa Catarina, que vai nos acompanhar aqui para falar um pouco das apurações dela. Ela que virou âncora agora do DCM também.
E a gente vai ter ainda muitos convidados, muita coisa interessante para tratar aqui nos nossos programas. Mas a gente não pode, mesmo nos momentos piores, gente, mesmo nos momentos que a gente estiver mais perdidos, a gente não souber mais o que fazer, não percam a esperança. Não percam a esperança no nosso campo político. Não percam a esperança nas bandeiras que nós lutamos. A esquerda tem uma grande vantagem em relação à extrema-direita, que são as pautas que nós acreditamos. Nós somos o campo político que imagina um mundo melhor. Nós somos o campo político que pensa não só em... A gente não pensa em defender o sistema econômico e político. Nós pensamos em livrar os nossos companheiros da fome. Nós pensamos em livrar os nossos companheiros do frio. Nós pensamos na nossa comunidade, nós não pensamos no individualismo. O capitalismo está matando o ser humano por pensar só no indivíduo, por pensar só na propaganda, por pensar só nas aspirações individuais. Nós somos ainda o projeto coletivista dos últimos 200, 300 anos, sendo que a esquerda muito recentemente chegou ao poder e ainda tem experiências socialistas que não são exatamente o sucesso que a gente espera. Mas nós somos o único projeto que pensa em dar acesso aos bens e aos meios de produção a todas as pessoas. Nós somos uma resistência e um ataque aos males que os homens estão fazendo pelo aquecimento global. A esquerda, ela pode ter o seu discurso, quando Marx pensou, né, no Capital, quando pensou no Tratado do Partido Comunista, enfim, nas suas obras mais canônicas, ele evidentemente não estava pensando em ambientalismo. Mas a nossa luta agora para reduzir as emissões de CO2, ela pode ser coletivizada a ponto da gente tornar esse planeta novamente acolhedor para a nossa espécie. Isso é um ideário profundamente de esquerda. Isso é um ideário profundamente coletivista. É o que o Lucas está falando aqui. Não existe o eu. Só existem o nós e a causa. Existe até o eu, mas o eu não pode se sobrepor ao nós. O eu não pode se sobrepor à causa. O eu não pode virar um delírio coletivo a ponto de criar uma casta chamada bilionários. O eu deve ser tão e somente uma parte do todo complexo que é a sociedade. E isso a extrema-direita nunca vai entender. E isso a extrema-direita nunca vai cultivar. Seus líderes serão sempre de barro. Seus líderes sempre serão de barro. Bolsonaro nunca entenderá isso. Nem Tarcísio, nem quem vier depois. Eles pensam no indivíduo e eles pensam na própria causa. Essa é a nossa grande vantagem. Nós continuaremos existindo quando Lula não estiver mais aqui. Nós teremos novos Lulas, nós teremos novas lideranças. Pode demorar o tempo que for, mas nós estaremos aqui, criando novas lideranças, resistindo a ditaduras. Nós somos o que faz a diferença nesse mundo onde a gente está existindo. E nós não somos excepcionais por isso. Nós pensamos de uma maneira racional nas necessidades da sociedade. E as necessidades da sociedade são coletivas. As necessidades da sociedade não são individuais. As necessidades da sociedade não são o que a Zambelli e o Bolsonaro querem para o Brasil. As necessidades da sociedade são a construção de um mundo melhor. Eu estou tentando trazer umas reflexões maiores para a gente pensar tudo o que está acontecendo. E eu espero que vocês entendam o que a gente está tratando e trazendo aqui para vocês que estão nos acompanhando, tá, gente? Aqui não é só uma live de
de notícias, não é uma live só para reproduzir vídeos. Aqui é uma live para a gente pensar os nossos tempos. Mesmo porque eu comecei falando das coisas boas, né? Que nós somos um campo diferenciado, que nós somos um campo que defende um mundo melhor, mas apesar da gente desejar esse mundo melhor, a gente tem que estar preparado para turbulências, a gente tem que estar preparado para encarar o que é realmente difícil e o que não é simples. E ao mesmo tempo que a gente quer um mundo ideal, a gente tem um grande problema nesse contexto todo, que a gente não tem financiamento. A gente não tem um grande financiador para nossas empreitadas aqui. O que nós temos para manter esse canal, gente, são vocês que estão com a gente aqui no chat. São as pessoas que estão se tornando membras, são as pessoas que estão colaborando com os superchats e com a live toda. E nós temos uma meta aqui na nossa live, tá, gente? A gente tem uma meta de R$200 e 2 membros. Quem puder contribuir, agora nós estamos com os superchats habilitados, o canal voltou a ser monetizado. Então é fundamental que vocês entrem e que vocês nos ajudem nessa missão. Nós estamos agora com 73 membros, estamos nos aproximando dos 100 membros. Vamos virar membro do canal a partir de R$5 para vocês ganharem cursos. Por aqui a gente precisa muito da ajuda de vocês. Vamos contribuir, vamos estar presentes, meus caros. Lucas mandou aqui, é por isso que eu não caio no espantalho, senão o Bolsonaro volta. Já lutamos contra essa gente uma vez sem Lula, lutamos todos os dias sem Lula. Sim, exatamente. A gente tem que lutar todo dia. Mas assim, eu acho também que a gente não pode facilitar para o Bolsonaro ou para os bolsonaristas voltarem, né, Lucas? Aí cabe também a gente ser responsável e tentar fazer de 26 o nosso ano também, né? É essa que é a questão. Mas é um espantalho de fato isso aí. Eu acho que é uma simplificação que não explica o que é a luta que a gente tem. Então vamos lá, gente. O canal depende de contribuições de vocês. Meta é de R$200 e 2 membros. Ajude no Superchat ou no Pix, folhademocrata@gmail.com, na conta de Alessandra. Vamos lá, meus queridos e minhas queridas. Então ajudem aqui o nosso canal. Estamos com uma audiência super bacana aqui para vocês nos acompanharem. Agradecendo sempre muito a todo mundo que está presente aqui conosco. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você
que é o nosso público de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.